Tinha lido a pergunta do Gerson dos Santos, de Santa Catarina. Ele sofre de neurofibromatose. Perguntou se o método que você ensina tem alguma eficácia na situação dele. Olha, eu nunca vi aplicação dessas técnicas para neurofibromatose para poder realmente dar um parecer assim, realmente válido. Agora, o que acontece com a técnica de memória, quando você aplica algumas técnicas específicas, você utiliza regiões diferentes do cérebro para poder memorizar as coisas. E tem muitas doenças associadas à memória que essas técnicas surtem efeito. Então, provavelmente existem ganhos sim. Eu só não vou falar com certeza tem, porque eu nunca li nada a respeito do uso de mnemônica para essa doença especificamente, mas que ele pode tentar sim. Bacana, ótimo. O Eudes pergunta por que ele não consegue estudar sozinho qualquer coisa, como por exemplo fazer um curso de inglês em DVD ou mesmo em livro. Ele sente a necessidade de ficar perto, junto de pessoas para interagir. Ele diz que não tem motivação em estudar sozinho. Eu não sei se é muito bem a área de estudos teu, se você pode fazer algum comentário, Alberto. Não, na verdade é o seguinte, isso tem muito a ver com traços de personalidade, né? Então, estudar sozinho requer uma motivação maior, uma concentração maior. E eu não vejo isso como realmente um problema. Tem pessoas que têm uma habilidade maior para estudar sozinho e outras não, mas eu não vejo isso como uma coisa que deve se preocupar. Tá bom. O Thiago Moreira, também da UFMG, diz que crianças podem se adaptar bem a essas técnicas ou elas são melhores em fase adulta? Caso positivo, se sim, uma criança exercendo a educação dos mapas mentais com o método de memorização não poderia ser repreendida pelos professores por ser diferente de métodos tradicionais das escolas? Olha, na verdade, eu me pergunto o que eu já aprendi na escola, né? Eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi a brigar e eu aprendi a furar a fila da cantina. E aprendi a pular o muro da escola. Faz coisas que eu aprendi na escola. E, enfim, então, o que realmente as pessoas vão falar idiotices vão. Pra você ter uma ideia, a minha namorada Valéria quando ela estava na quarta série ou quinta série, ela ia fazer uma prova e ela utilizou uma técnica mnemônica para memorizar tudo aquilo da prova. Tinha uma tabela de doenças, não sei o que, ela memorizou tudo. Aí o professor, na prova, achou que ela tinha colado porque ela colocou tudo, né? Aí quando ela provou para ele depois que realmente ela sabia, ele a repreendeu dizendo: mas você não tinha que ter decorado, você tinha que ter entendido. Ora bolas, então o que ele queria que ela fizesse? O que ele queria que ela fizesse? Então, realmente, por exemplo, eu vejo o uso dos mapas mentais na infância como uma excelente ideia, porque eles criam um aspecto lúdico envolvendo a aprendizagem. Então, se cria-se algo lúdico, certamente vai funcionar bem para a criança. Agora, as técnicas funcionam muito bem para criança. Se você pegar as técnicas específicas como todas, funcionam muito bem. Agora, logicamente, para o adulto vai funcionar melhor, porque o adulto vai ter a capacidade de generalizar essas técnicas maior do que a criança. A criança, ela, geralmente, tem que ser instruída. Tem que ser uma questão bem diretiva. A criança tem que ter uma instrução bem diretiva em relação a como utilizar, como aplicar e tal. E isso não acontece quando você está, por exemplo, usando a técnica sendo adulto. Agora, Entendi. o ideal é você utilizar essas técnicas sempre. Alberto, você acha que os músicos têm uma memória mais apurada do que profissionais de outros ramos? Essa é uma pergunta do Juan Aguiar, de Goiânia. Olha, eu acredito que exista uma seleção natural envolvendo isso. Então, por exemplo, os caras que são bons músicos, muitos deles se tornaram bons músicos por ter um bom ouvido. Mas eu Sim. não vejo que a música vá tornar a pessoa com um ouvido melhor. Já vi alguns estudos indicando que a música é boa para matemática, quando é aplicada na infância. Porque para quem entende de música, quando você vai ler uma partitura, por exemplo, e ela tem muitas notas pequenas e picadas, fusas, colcheias, semicolcheias, todas misturadas, a criança tem que criar uns tracinhos, né, que são o valor da menor nota, para criar algum tipo de contagem específica para esses decimais
E isso realmente pode ajudar no desenvolvimento da matemática. Agora, daí a falar que os músicos têm uma memória melhor, eu acho que os que têm uma memória auditiva melhor acabam se tornando músicos. Você sabe que eu tenho estudado, tenho lido uns estudos de psicologia e ficou popular, se eu não me engano, na década de 70 ou de 80, o tal de Mozart Effect, que seria... Nossa, pois é, pois é. Você quer Pode comentar falar. um pouco a respeito? Porque eu acho que Eu essa aí quero, é uma lenda urbana que a quero, gente eu tem a quero obrigação de escrachar desmistificar aqui, completamente. né? É o seguinte, o que aconteceu com o Mozart Effect, nos anos 70, eles perceberam, os pesquisadores perceberam que o QI das crianças aumentava em alguns desvios padrões, ou às vezes, eu acho que um desvio e meio do QI das crianças, ouvindo Mozart, e que esse efeito acabaria quando com a criança parasse de ouvir Mozart. E daí surgiu uma indústria enorme de CDs de Mozart para criança, Beethoven. Se você for na Amazon, você encontra vários e vários. Aqui no Brasil até que não pegou tanto, não, mas no exterior, imagina, por exemplo, na Europa, esse negócio deve existir até hoje. Esses Sim, CDs existem, não existem? sim, sim. Estados Unidos, principalmente, eu acho. Então existem uma indústria violenta em relação a isso. Agora, em 2004, e desde então o efeito Mozart tem sido testado. Mas em 2004 fizeram uma meta-análise com mais de 500 estudos envolvendo o efeito Mozart e percebeu-se que ele é balela. Na verdade, o laboratório que obteve o efeito Mozart estava vinculado às empresas que vendiam CDs. Então o pior é que até hoje tem gente que fala assim, que música clássica é boa para estudar. Esse mito foi se desdobrando de formas diferentes, e já tem gente que fala que para estudar é bom música clássica. Na verdade, não existe nada disso. O que existe é o efeito de contexto. Na verdade, a memorização, no contexto que ela é feita, se a evocação tiver o mesmo contexto, facilita. Então, por exemplo, vamos supor que você estudou uma matéria ouvindo Iron Maiden. Se você for arguído ouvindo Iron Maiden, a sua chance de lembrar é maior. A criança e o jovem, o adulto, todas as idades, eles criam gatilhos de memória baseados no contexto que eles estão. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa estar na sua casa, por exemplo, e decide, por exemplo, está no seu quarto, vou na padaria, não, vou na cozinha pegar uma banana. Aí você está indo na cozinha e o telefone toca. Aí você atende o telefone, era engano. Aí você se esquece o que você estava fazendo na cozinha. O que você fazia na cozinha? Aí você volta no seu quarto, você se lembra, eu fui lá pegar uma banana. O que tem a ver a banana com o seu quarto? Nada, mas existe um efeito de contexto. Que foi naquele local que você surgiu aquela memória. Então, se ouvir música ou não é bom para estudar, o que acontece vai ser o seguinte. Existem algumas pessoas que se concentram melhor com barulho indistinto ao fundo. Por exemplo, eu mesmo, eu odeio o silêncio. Nossa, eu não gosto mesmo. Eu prefiro estar, por exemplo, eu sempre estudei melhor na cantina da faculdade do que na biblioteca. Eu nunca gostei da biblioteca, eu acho a biblioteca muito chata. Tem algum motivo para isso, Alberto? Não, são diferenças individuais. Algumas Tá. pessoas não gostam do silêncio. E outras pessoas não conseguem, de forma alguma, se concentrar se não tiver silêncio absoluto. Tem pessoa que se tiver um barulhinho no fundo, ela se distrai completamente. E o que vai acontecer é que existem pessoas que se concentram melhor com silêncio e outros se concentram melhor sem silêncio. Você acha que tem uma maneira de, por exemplo, uma pessoa que se irrita muito com o barulhinho, só que o vizinho dele tem um prédio, está sendo construído, vai ficar no mínimo 2 anos em obras. Então, ou ele vai ter que mudar de residência, né? Existe uma forma dessa pessoa se treinar para ela se tornar mais tolerante ao barulho, ou até vice-versa? Alguém como você que gosta de barulho de fundo, tolerar o silêncio? Existe, por exemplo, o campeonato de memória tem um silêncio que incomoda. Imagina, você memorizando baralho, tem um silêncio assim, sepulcral que incomoda muito. E tem provas de memória que duram mais de 1 hora. Então você fica mais de 1 hora lá memorizando baralho. Pra você ter uma ideia, a prova de baralho ela dura no total 3 horas. É 1 hora memorizando e 2 horas anotando os resultados mentalmente.
da sua mente. Então, você tem que ter um controle em relação a isso. E nesse caso, o que vai acontecer vai ser a dessensibilização em relação ao contexto. Isso é possível também. Agora, logicamente, muitas vezes a pessoa quer estudar para concurso público. Está estudando para concurso, às vezes é melhor ele ir para estudar numa biblioteca do que ficar em casa no barulho. Então, talvez seja mais fácil se resolver dessa forma do que criar essa dessensibilidade Entendi. em relação ao contexto. É mais fácil você tentar adaptar o ambiente do que tentar se transformar, porque isso pode não ser muito fácil. Sim. Agora, para pessoas que vão fazer prova, o ideal é sempre tentar reproduzir o ambiente de silêncio. Entendi. Porque vai ser o ambiente que vai ser utilizado Isso você não tem como pegar um toca-fita. Toca-fita é coisa de 280, mas você não tem como pegar um aparelho de som e sair tocando e atrapalhar todo mundo. Com certeza. Fantástico. Tem uma pergunta, Alberto, que eu fiquei com curiosidade agora, não vi ninguém mencionando. Mas você mencionou, por exemplo, essas competições são pesadas e tudo mais. Você tem alguma dieta específica? A gente tem aquelas outras lendas também, né? Aquele conselho de comadre. Come banana, que ajuda a memória, porque, sei lá, tem potássio. Você segue algum tipo de... Cara, eu não sigo nada. Mas existem competidores que eles seguem as coisas mais loucas. Você tem uma ideia, o campeão alemão, ele fazia Cooper todo dia, de manhãzinha, no alto de um monte lá, sei lá das quantas, só para ter o ar rarefeito e obrigar o cérebro a bombear mais sangue e aumentar a hemoglobina sanguínea, enfim, tem umas coisas mais bizarras, mas se funciona, eu também não sei se funciona, não. Mas você não faz nada, não tem nenhum... disso. Bacana. Na verdade, não, me dá uma preguiça ferrada ficar fazendo esse negócio. Então, olha, a gente tem um comentário da Renata Berger. Como contadora, todos os anos eu passo pelo período atribulado do imposto de renda. É interessante que muito frequentemente me lembro da situação patrimonial dos clientes de um ano para o outro. Quando ela faz um comentário, os clientes falam, poxa, como é que você se lembra, né? E ela não tem certeza se é porque ela gosta muito do assunto, mas muitas vezes tem demanda diária de clientes. E quando uma questão aparece depois de alguns dias, ela tem que se concentrar demais para se recordar, poxa, do que é isso? Né? Ver qual que era a demanda inicial. Então a dúvida que ela tem é, por que a memória é seletiva? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, você falou dos domínios, né? Mas se você puder elaborar um pouco, o que pode ser feito para trabalhar melhor a questão? Entendi que ela tem aí uma boa memória em muitos aspectos, mas ela está insatisfeita aqui em outros, e ela não consegue controlar o que ela consegue se lembrar ou não. Pois é, ninguém consegue, na verdade. Ela não é tão diferente do resto das pessoas, não. Todo mundo é assim. A grande questão é que tem certas coisas que interessam mais a ela e ela vai acabar guardando. E as outras vai ter que ter esforço consciente. Se não tiver esforço consciente, não vai funcionar, não. Então é mais ou menos por aí mesmo. Então, igual, por exemplo, se você pegar um casal, coisas interessantes que envolvem os interesses, se você perguntar para sua namorada a roupa que você estava no seu primeiro encontro, muitas vezes elas sabem. Se você perguntar a roupa que você estava no casamento que vocês foram com seu primo, ela sabe. E você não faz ideia. Se você perguntar que roupa que eu estava ontem, eu não faço ideia. E é porque é questão de interesse. A mulher se interessa por essas coisas. Eu lembro que uma vez eu estava com minha namorada no casamento. Ela falou assim, fulano de tal tá repetindo o vestido do casamento de 2 anos atrás. Eu falei, como assim que você sabe isso? Eu faço a mínima ideia. Tipo, eu nunca perceberia isso. Isso tem a ver, na verdade, com interesse. E você pode levar a sua namorada para assistir aí um filme do X-Men e perguntar o nome dos personagens. Ela fala, aquele Wolverine, aquele que estava voando. E por aí vai, né? Justamente, com certeza. Eu estava com minha namorada num café, já tem um tempinho, e ela falou, não, porque a capa do Homem-Aranha. Eu falei, mas o Homem-Aranha não usa capa, querida. Não tem certeza? Pô, Homem-Aranha tem capa, não tem. Não tem. Eu imagino a capa do Homem-Aranha ia ser boa. Pois é. Olha, aqui é a pergunta da Ernestina. Ela conta uma história, acho que é bem interessante a gente compartilhar. Quero saber do Alberto, que gostei muito da aula dele, que orientações específicas podem ser dadas para os meus clientes acima de 60, 65 anos, que tem vários problemas, falha de memória recente, por vários motivos, medicamentos, estresse, doenças diversas, muita informação.
isso atrapalha a vida cotidiana deles. Ela tenta orientações simples como anotar, usar cadernos, agendas, bilhetes, listas, repetições. Alguns desses clientes são semi-analfabetos, o que dificulta bastante a atividade. Tem pressão dos familiares que julgam e criticam. Tem a realidade do envelhecimento que, para muitos, em etapas diferentes, traz realmente uma memorização mais lenta. E ela vê que, geralmente, as suas aulas, Alberto, elas têm um foco para um público mais jovem, mais ativo, né, mais veloz. Então ela sente uma certa lacuna com esse grupo mais sênior que ela descreveu. Sim, eu realmente tenho essa lacuna mesmo. É porque, na verdade, eu trabalho com reabilitação cognitiva de idosos. Só um minutinho. Aí morri. Tudo bem aí? Quer pegar uma água? Eu tô tomando uma aguinha aqui. Não, eu tô de boa. A gente trabalha na UFMG com a reabilitação de idosos. Uhum. E as estratégias são bem diferentes mesmo. É uma das coisas que a gente faz, principalmente quando envolve essa baixa alfabetização, é criar um quadro. Então, coloca um quadro na sala da casa da pessoa, em que tem o dia do mês, tem o mês que se está, o ano que se está, a lista das atividades diárias que ela tem que fazer sempre, os remédios, isso já ajuda muito. Agora, outra dica que se dá, que a gente faz, o que dá para falar agora rapidamente, é tentar associar, principalmente remédio, a alguma atividade fisiológica. Então, Pode explicar? Eu vou explicar, por exemplo, se você chega assim, toma um remédio a cada 8 horas, o paciente não vai guardar. Agora você fala assim, tem que tomar toda vez que você for almoçar, e toda vez que for jantar, e toda vez que for tomar café da manhã. Aí facilita, porque ele cria um gancho, ele cria um gatilho de memória, e às vezes ele pode, por exemplo, estar começando a almoçar e lembrar, tem que tomar um remédio. Então, incorporar no hábito do dia a dia essas coisas é importante. Fantástico. E, assim, e outra coisa que é importante, que envolve essa técnica para idosos, outras coisas que a gente pode falar, e envolve a questão de trabalhar a alta eficácia dos idosos. Porque, na verdade, realmente tem uma perda da memória com o passar do tempo, só que essa perda é principalmente em termos de velocidade. E isso não quer dizer em termos de qualidade, mas a perda de velocidade ela é muito grande. Então, por exemplo, se você está querendo aprender um novo idioma, você tentar aprender esse novo idioma sendo idoso, vai ser mais penoso do que sendo um jovem adulto. Apesar de que aprender sendo um jovem adulto é mais rápido que se for criança, ao contrário do que as pessoas imaginam. Então a gente pode falar isso daqui a pouco. Interessante. Agora o que vai acontecer é que o idoso acha que ele não é capaz de guardar. O simples fato de a pessoa não acreditar que vai ser capaz de fazer já faz ela não ser capaz de fazer. Eu não gosto muito dessas coisas da autoajuda, tipo, você consegue, você pode, tal. Mas se você realmente não acreditar que você é capaz de memorizar, você não memoriza. Porque você não vai fazer o monitoramento da sua memória e não vai usar a técnica adequada no momento. Então, por exemplo, o idoso tem que aprender como que mexe no Google. Aí você faz lá aquela série de caminhos, né, para explicar como que mexe no Google, no papel. Aí, não vou nem tentar não, porque eu não tenho idade mais para isso. Aí isso já vai cortar o processo completamente. Concordo plenamente com o que você falou, Alberto. Eu também não gosto dessa coisa, o segredo, fecha o olho que vai ter um Mercedes-Benz na sua garagem, você não tem que fazer nada, né? E gostei da forma como você explicou, porque realmente, se eu não acredito que algo é possível, eu não vou iniciar nenhuma ação. Sem a ação, eu não tenho resultado. Então, logicamente que, de forma indireta, a crença afeta o resultado, porque a crença é o que vai afetar as atitudes da pessoa, né? Mas é interessante o seguinte, que eu odeio o segredo, né? E eu não odeio mesmo. Então, quem quiser mandar e-mail reclamando, pode mandar. Eu odeio o segredo. E o interessante é que antes de aparecer na televisão, eu ficava brincando fingindo como seria o Luciano Huck me entrevistando e tal. E seria um prato cheio pro pessoal do segredo, né? Porque
Imagina, eu já ficava imaginando como seria minha entrevista antes de ser entrevistado, então o segredo está acontecendo. Mas na verdade eu E fico peraí, pensando se porque você tivesse dito isso, você não estaria mentindo. Porque é verdade, porque você ficou imaginando e tudo mais. Então existe realmente aí é uma meia-verdade, né? A pessoa pode dizer, não, é verdade, eu sempre imaginei isso. pois Desculpa te é, interromper. agora a grande questão é que quando eu quis aparecer no programa de televisão, eu tomei atitudes para isso acontecer. Então eu comecei a treinar minha memória, comecei a fazer coisas que as pessoas no dia a dia não fazem. Eu me tornei o melhor da memória na minha rua. Então você vai ficando. Você vai abrindo espaço para essas coisas acontecerem. Aí elas acabam acontecendo de qualquer forma. Agora, daí a imaginar que. Ah, se você vai imaginar, fazer um quadro. Cara, eu odeio aquele quadro dos sonhos, odeio aquele troço. Aí você faz o quadro dos sonhos. Tinha um colega meu que a casa dele tá cheia de foto, o cara não fazia nada para as coisas acontecerem. E a casa cheia de Ele foto. passa o dia recortando foto, né, da revista É, Caras, pois pregando no é, mural. enfim, Não, péssima não, ideia. eu acho assim, isso é válido, e até mesmo pela questão da memória. Se a pessoa pega uma foto de uma limusine, põe no quadrinho, todo dia ela vê aquela foto e ela pensa, puxa, então para eu comprar esse carrão, eu preciso de tantos R$ 1.000, para alcançar esse dinheiro, eu sei que com o meu emprego atual não vou conseguir, porque o meu atual paga uma miséria, mesmo se eu for promovido também não vai valer a pena, então eu tenho que abrir um negócio próprio. Um negócio próprio não tem um limite máximo, que é o limite que eu teria como salário. Então ele começa a fazer pesquisas de formas de empreendedorismo, arrisca que quebra a cara, tenta de novo, quebra de novo a segunda empresa, tenta de novo, finalmente o cara consegue algo. Então eu acho que Com até certeza. o quadrinho ele funciona, o quadro dos sonhos ele funciona até como um gatilho. Estou Eu, falando eu bobagem? acho que. Não, não. Ele funciona, por exemplo, se for em termos de você se relembrar do seu compromisso. É. Mas que não que São você as vai coisas que você. olhar, passar 8 horas por dia olhando o quadro e, né? De uma E o forma universo passiva, te vai dá. acontecer. É, tipo, o universo nunca me deu nada, na verdade. Tipo, difícil demais. Você sabe que o trabalho que eu faço com a ONU, no meu terceiro ano de faculdade, saindo um pouquinho do tópico, no nosso bate-papo aqui, né? Terceiro ano de faculdade, eu tive uma aula de Direito Internacional e o professor, que era um cara, era um diplomata, gente finíssima, e mais tarde ele se tornou meu orientador, ele deu a aula falando da Antártica, falando do fundo marinho, do espaço sideral, falando, olha, essas aqui são áreas que pertencem a todo mundo e ao mesmo tempo não pertencem a ninguém. São patrimônios comuns, né, domínio comum, domínio internacional. E eu falei, poxa, que legal, acho que a internet é a mesma coisa, professor. Ele, como assim? Pô, a internet foi inventada nos Estados Unidos, são protocolos, são servidores, são padrões gerais de tecnologia que, assim, os americanos, eles poderiam continuar implementando do jeito que eles bem entendem. Eles poderiam dizer, bom, a gente acha que tem que fechar todo tipo de conexão com qualquer assunto ligado ao islamismo. Então eles teriam, em teoria, naquele começo da internet, a capacidade de modificar uma série de padrões. Vamos identificar todo mundo que está conectado na internet. Então, para você conectar na internet de agora em diante, tem que tirar uma fotografia do seu olho. Então, a gente tem uma biometria. Então, hoje, você não pode fazer isso, porque como todo mundo usa a internet, né, é um patrimônio que interessa a todos. Então, eu acho que deveria ter um sistema internacional, para que todo mundo tenha uma voz, para que você não tenha que seguir os padrões americanos, né, do jeito que eles bem entendem. Ele falou, essa ideia é interessante, você devia fazer uma pesquisa sobre isso, e continue mantendo contato comigo. E isso me levou, mais tarde, a fazer o meu mestrado com ele. Eu escrevi uma série de artigos, alguns foram publicados, eu tive um programa de estágio na ONU, que teve um projeto falando sobre regulação da internet, e é até hoje onde eu faço aí uma boa parte do meu trabalho. Então, de novo, né, voltando que nem o teu paralelo com o Hulk, se você vai dizer, ah, não, você conseguiu isso porque quando você estava aí 10 anos atrás, 15 anos atrás, você já estava sonhando. Bom, é verdade, mas tem muito suor, tem muito trabalho duro na implementação, a busca, né, da estratégia para você chegar onde você quer. Com certeza. Tem um comentário do Jimmy Ramos. Olha, a gente terminou a primeira parte, Alberto, passou tão rápido.
A gente vai falar agora das técnicas para exercitar a mente. Jimmy Ramos, ele pergunta qual que é o melhor exercício para memorização. Por exemplo, palavras cruzadas, enigmas de lógica, etc, etc. Tem algo que você pode fazer, sei lá, quando está no trânsito, né? Um exercício mental. Pois é, pode responder já? Por favor, estou anotando já. É verdade, essa questão das cruzadinhas, por que os médicos eles falam assim, é bom para o idoso fazer cruzadinha? Fala isso mesmo. Fala porque sabe que geralmente os idosos não têm o hábito de leitura. Então é mais fácil convencer, por exemplo, um idoso a mexer com criptograma e cruzadinha do que convencê-lo a ler com frequência alguma coisa. Agora, não existem realmente estudos que comprovem que esses pequenos treinamentos funcionam. Na verdade, até existem alguns estudos de aumento de inteligência de crianças envolvendo exercícios da memória operacional, que seria a nossa memória temporária. E a grande problema é que esses ganhos que se obtém com esses exercícios, eles não se mantêm depois do treinamento. Então, existem, por exemplo, treinamentos, até tinha um programa chamado Think Fast antigamente, Brain Builder, que pegava a memória operacional e você ficava treinando. A Nintendo até lançou um jogo baseado nisso, que era Brain Age. Sim, sim. Agora a grande questão é que isso não se mantém. Então, no momento que se para o treinamento, os ganhos se perdem. Agora, é interessante, né? A pessoa está treinando, enquanto estiver treinando, ela tem um ganho. Então tem aquele vídeo, tem um vídeo seu no YouTube que você está brincando com um joguinho que é aquele tipo Genius, né? Que acende a luz e você tem que apertar as luzes na sequência correta. Então, se eu entendi bem o teu comentário, você não está fazendo isso com o propósito específico de se tornar mais inteligente em vários aspectos da sua vida. É um entretenimento e você se torna bom naquele jogo específico. E se você para de jogar o jogo por muito tempo, você vai perdendo aquela habilidade, é isso? Isso. Agora, existem até alguns estudos que indicam que esse ganho pode ser generalizável, que pode realmente passar para outros domínios de memória. Só que eles ainda são muito inconclusivos, se a gente poder falar alguma coisa, entendeu? Agora, no mais, realmente a leitura é o melhor exercício para a memória, com certeza. Alguma outra dica para ele? Eu senti que ele está meio agoniado em ficar 40 minutos no trânsito sem fazer nada muito produtivo. Ele pode comprar o CD novo do AC/DC, ele é muito bom. Qual CD? Então, o CD do AC/DC. Eu curti. Agora, falando sério, existem alguns exercícios de budismo, de concentração, de meditação, que podem ser aplicados no trânsito, em engarrafamento e tal. Mas eu não teria a desenvoltura adequada para poder falar a respeito deles, mas ele poderia procurar a respeito, sim. Bacana, ótima sugestão para aprender a silenciar aquele ruído na mente, né? Outra ideia é usar, eu ia falar fita também, fita cassete, não é? Agora é MP3, pendrive, sei lá. É você gravar com sua voz algum assunto que você quer estudar e colocar no carro pra você ir ouvindo. Isso ajuda mesmo. Bacana. Próxima pergunta, próximo comentário da Rosana Rogério, professora na Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Como enriquecer uma aula com técnicas de memorização? E quais conteúdos escolares se prestam mais à memorização? E junto com essa pergunta, eu quero associar também um da Rose, que também está ligado a estudo na escola. Ela diz: meu filho de 9 anos, ele tem dificuldade em memorizar textos e matérias que a escola passa. Dificilmente ele assimila os textos e outras matérias. Os professores passam alguma matéria para ele e quando ele chega em casa, ele já não se lembra mais do que foi passado. Quero saber como fazer para memorizar textos extensos, pois eu quero também aprender, para que eu possa passar para o meu filho e dar dica para minhas filhas que vão fazer a prova do Enem. Então, em ambas, né, tem essa preocupação em como que a gente facilita as coisas para os nossos jovens alunos. Olha, ela não falou a idade das crianças, dos alunos, mas geralmente se você conseguir resgatar um caráter lúdico, a chance de funcionar melhor, a apresentação da aula é maior, né? Então, se ela for capaz de, por exemplo,
usar alguma técnica de memorização, usar um mapa mental vai ser interessante. Agora, a grande questão que eu coloco aí seria os contextos de aplicação das técnicas. As técnicas elas não devem ser utilizadas de maneira irrestrita. Então, por exemplo, se você vai memorizar, por exemplo, dados desconexos, sendo dados desconexos, dados arbitrários mesmo, e que não existem uma lógica por trás deles, por exemplo, o prazo para se impetrar uma data de segurança é 120 dias. Por quê? Porque um cara lá, que, sei lá, um legislador achou que 120 dias era uma quantidade bacana, podia ser 119, podia ser 121, podia ser 30. Então, esse é um tipo de dado desconexo. Dado desconexo, então, é a melhor forma, o melhor contexto para se aplicar a técnica de memorização. Outro dado desconexo. Vamos aprender o nome dos reinos, os filos do reino animal. Aí você foi do fundo do baú, hein, senhor de filo do reino animal. Aí você pode usar uma técnica de memória para isso. Vou memorizar, por exemplo, as consequências da improbidade administrativa, ressarcimento do erário, suspensão dos direitos políticos, perda do cargo e indisponibilidade dos bens. Isso também é um dado desconexo e arbitrário. Podiam ter colocado outras proibições aí que não foram colocadas. Então, nesses casos, o ideal é utilizar uma técnica de memória. Quais as técnicas que a gente pode utilizar? Uma das técnicas que eu mais utilizo é chamado Palácio da Memória. É você pegar um caminho, um trajeto que você conhece bem e pegar locais específicos e utilizar esses locais como referências para armazenar informação. Por exemplo, vamos supor que eu quero guardar a lista de compra da minha casa. Então eu vou começar a imaginar uma rota que sai, por exemplo, do meu quarto e vai até a padaria. Então eu vou pegando referências e nessas referências eu faço o exercício de imaginar. E, enfim, faço o exercício de imaginar alguma interação envolvendo a informação que eu quero memorizar e aqueles ambientes. Por exemplo, se eu quero comprar, vamos supor, lembrar de comprar arroz. Imagino que no meu quarto, por exemplo, teve um acidente com um saco gigante de arroz, meu quarto ficou todo inundado com arroz. Depois tem que lembrar de comprar carne. Então, no corredor da minha casa, imaginar que tem um monte de pedaço de carne no chão e está sangrando o chão todo. E assim eu vou passando todos os cômodos. Por quê? Porque os cômodos eu já sei. Aí depois eu vou passar, por exemplo, no meu quarto, o arroz estava no meu quarto. O corredor, no corredor, então tinha carne e assim por diante. Essa técnica dos locais, ela funciona muito bem para esses dados desconexos. Agora, quando você vai utilizar uma técnica de memória, você tem que ter em mente que toda técnica tem um preço que você paga para a sua utilização. Então, é uma técnica trabalhosa, porque você vai ficar criando caminhos, tem que ficar criando os trajetos para utilizar eles posteriormente. Então, é bom você utilizá-los nos momentos que você achar mais adequados, enfim, que você achar melhor. Então, essa é a primeira técnica, a técnica dos locais. Ela funciona muito bem. Então, uma adaptação boa que funciona bem com crianças também dessa técnica é utilizar as partes do corpo humano. Você cria como se fosse um arquivo mental, mas em vez de pegar os locais da casa ou do trajeto, você pega partes do seu corpo. Aí você ensina para a criança, começa pelo pé, depois a canela, depois o joelho. Enfim, cria um arquivo mental específico com esses locais e em seguida você fala para a criança utilizar uma atividade lúdica que envolva a associação de cada parte do corpo da criança com alguma dessas coisas que ela tem que memorizar. Vai funcionar muito bem também. Tem algum risco de embaralhar, Alberto? Imagina assim, você vai ensinar para ela os filos do reino animal. Fala, olha, o dedão do pé tem... Eu nem sei mais quais são os filos do reino animal, mas enfim... Você vai falar, o dedão do pé, passarinho, então imagina um passarinho, você vai ver na canela, tem tal coisa. E daqui uma semana você quer usar de novo o corpo para falar sobre as capitanias hereditárias. Não pode, aí tem que utilizar alguma coisa diferente. Agora tem duas coisas envolvidas nessa questão. Primeiro é que quando você utiliza essa técnica várias vezes, corre o risco de você se lembrar da lista toda sem precisar utilizar da técnica. Na verdade, a técnica fica meio que no seu inconsciente e você acaba guardando. Agora, se você reutiliza no espaço muito pequeno o mesmo local, ou seja, o mesmo corpo, aí realmente vai dar problema, você vai confundir as listas. Mas se isso for feito a médio prazo, não confunde não, porque assim que você guardar a primeira lista toda,
de maneira bem consciente, depois você vai ser capaz de lembrar da lista sem utilizar do exercício. Perfeito, muito bem explicado, obrigado. O Ademir Júnior, que é bolsista do CNPq, pergunta se tem alguma maneira de treinar a memória para que ela funcione de uma forma lógica ou somente com instruções curtas e simples. E tem mais 5 perguntas também de gente que fez perguntas em pontos semelhantes. O Felipe Rodrigues, do Liceu Nilo Peçanha, pergunta: tem como treinar a memória? Se tem, como é que eu faço? A memória varia de pessoa para pessoa, é uma questão psicológica. A gente já falou um pouquinho sobre eles, mas a gente pode complementar. Renan Ferreira pergunta: sempre tive dúvida com relação ao motivo por qual cada pessoa tem uma memória eficiente para algumas coisas do que outras, e como treinar a memória para elevar essa eficiência que está, de certa forma, defasada. Wolder Alves diz que uma dificuldade que ele tem é quando ele está estudando, ele tem que voltar e ler novamente algum trecho para poder entender e assimilar o conteúdo. A Laura Ferrari diz que a memória recente dela tem sido bastante ruim, ela lê e esquece, tem dificuldade em registrar, e se existe uma forma de melhorar a memória recente. E por fim, o Bruno Braga pergunta se tem uma lista de livros que podem ajudar a desenvolver a memória. Para essa última pergunta do Bruno, eu vou fazer questão no post, que a gente vai colocar esse vídeo, de colocar a lista dos teus livros. Mas eu vi que tem várias perguntas semelhantes, as pessoas com esse desafio em aprender a assimilar conteúdo, como fazer a memória trabalhar para eles. Olha, o que é que vai acontecer? Eu agradeço muito pelo merchan dos meus livros, viu? Opa! Mas o que vai acontecer, eu vou te dar a comissão. Por favor. Agora, o que vai acontecer é que, primeira coisa, memorizar não é um processo fácil. E as pessoas lerem e logo em seguida esquecerem, isso acontece porque elas são humanas. Na verdade, se elas fossem macacos, isso não aconteceria, porque o macaco realmente tem memória fotográfica. Mas o ser humano não, a memória é extremamente frágil, ao contrário de que a gente pode imaginar, a memória é algo extremamente frágil. Então, pra você ter uma ideia, para quem viu meu vídeo, aquelas minhas 6 aulas, aquela aula dividida em 6 partes, nas primeiras 24 horas você esquece quase tudo daquilo que você acabou de aprender. Então, se eu tenho uma aula hoje, ao final de 24 horas, eu vou esquecer quase tudo dessa aula, se eu não fizer nenhuma revisão e não der uma olhada. Então, mesmo prestando atenção com força. Total, sim. Agora, o que vai acontecer é que se for um assunto que você já domina muito bem, isso vai se estender por um tempo maior, mas se for um assunto completamente novo, você vai esquecer tudo, com certeza. Então, esse negócio de ler e esquecer é extremamente comum, por isso que a gente tem que ter vários níveis de leitura. Tem aquele método SQ3R, que é muito difundido nos Estados Unidos, e que funciona justamente por causa disso, porque envolve vários níveis de leitura. Então, você tem que ler uma vez, depois tem que ler de novo e fazer um esquema, depois tem que ler de novo, fazer um mapa mental, depois você lê de novo, conta para o colega, depois você lê de novo. Tem que ler várias vezes. Então, não tem como fugir disso, porque a memória, ela requer revisões, ela requer algum sistema de revisão, porque senão as coisas não vão funcionar direito. Sabe que eu fiz até uma entrevista com o Gustavo Periar, do blog sobre administração, e a gente falou sobre... Ele estava contando como ganhar dinheiro, por exemplo, através do Google AdSense, que você põe publicidade, ele tem um blog que vai muito bem. E eu perguntei, como é que você começou o seu blog? Ele falou, olha, na verdade eu comecei o blog na época que eu fazia faculdade de administração. E o motivo de eu blogar é justamente porque eu queria aprender. Eu assistia a aula e eu sabia que eu tinha que fazer uma revisão, caso contrário eu esqueceria. Então eu comecei, de certa maneira, a resumir as ideias das aulas, colocar no blog, e isso foi crescendo de forma natural. E eu vejo isso acontecendo em várias áreas, toda hora que encontro um blogueiro novo, ou mesmo autores consagrados de livros, como você vê que as pessoas têm esse costume de compartilhar ideias, não apenas para ter uma publicidade do que elas fazem, que é uma consequência mais do que um objetivo, eu acredito, mas é também pelo próprio fato de elas terem prazer em revisar, e ao fazê-lo, elas apenas se tornam melhores cada vez que elas fazem esse tipo de repetição, né? Com certeza.
É justamente isso. Se você consegue se articular sobre aquilo que você aprendeu, aí você realmente está aprendendo de verdade. Então é justamente isso mesmo. Eu acho, Alberto, eu queria até uma pergunta mais pessoal, que você que está aí no dia a dia, acompanhando várias pessoas, e as pessoas te perguntam muito, né? Eu acho que alguém que assiste um vídeo seu do Fantástico, que eu até dei o embed no post, as pessoas ficam animadas e falam, puxa, eu queria ter esse superpoder também. E quando chega na vida real, que ela vai assistir uma aula, e a aula já originalmente não é muito agradável, ela é um pouco confusa, o professor é meio chato, então já o primeiro nível, o primeiro contato já não é ideal. E além dessa dificuldade, a pessoa também tem conta a pagar, está pensando no se alguém adicionou ele no Facebook, tem uma série de outras coisas acontecendo na cabeça, e naturalmente que ela não vai se recordar numa primeira tacada. E o que eu vejo assim é que tem muita insatisfação, as pessoas elas não têm paciência, elas querem um resultado de super-herói, um resultado excepcional, sem investir o tempo de repetição, o tempo de esforço, porque o que a gente vê na televisão, seriados, filmes e até mesmo reportagens, são de gente que fez todo um preparativo, é o teu caso, só que na televisão você não vê, né? O Alberto que passou dezenas de milhares de horas aperfeiçoando até chegar no ponto que tá hoje. Então ela tem essa frustração. Você pode comentar algo a respeito disso? É justamente, tem um quê de mágica por trás do que eu faço, né? Por exemplo, qual que é o seu aniversário? 11 de abril. 11 de abril. Esse ano caiu na segunda. Mas nasceu em que ano? 79. Quarta-feira. Eu faço isso numa velocidade que as pessoas ficam impressionadas e acho que pela velocidade é sinônimo de ser fácil. E não é. Porque tem todo um sistema por trás disso, que a gente não vê. Sim, e justamente. Então, isso não é fácil o que eu faço. Por exemplo, tem aquele vídeo meu lá dos Gênios. Cara, fazer aquilo lá não é fácil não, aquilo é difícil de fazer. Só que não é porque eu faço com razoável habilidade que aquilo fica fácil. E então existe esse quê de panaceia por trás das coisas que eu faço. E as pessoas ficam um pouco decepcionadas, porque elas pensam, nossa, mas eu achei que fosse ser fácil. E fácil não é não, entendeu? Enfim, então o que vai acontecer é que existem técnicas específicas para cada contexto específico. E a técnica das jornadas é uma delas. Fantástico. Eu acho muito bom toda essa franqueza que você está compartilhando conosco, porque quando eu até falo, né, um dos tópicos que eu abordo é marketing. E essas vendas assim, de cursos, DVDs pela internet, é uma coisa que muita gente me pergunta. Eu sempre falo, pessoal, a primeira coisa que você tem que levar em mente quando você faz uma página de venda de um produto na internet, seja sempre muito honesto. Porque é fácil, por exemplo, o Alberto criar uma página falando tenha a memória de um super-herói, você vai aprender qualquer coisa, a qualquer momento, qualquer instante, e a pessoa fica, né, fala, uau, é isso mesmo, e daí quando o método aparece, fala assim, não, agora para você, esse aqui é o sistema, só que para você implementar bem o sistema, você tem que ter prática, tem que praticar muito para chegar nesse nível. Agora, se você praticar, eu garanto, usando esse sistema, se você praticar, você chega nesse nível. Agora as pessoas falam, pô, mas eu achava que não tinha que praticar nada, achava que ler o livro em 10 minutos eu já sei todas as respostas aí do concurso público de delegado federal e, né? Pois é, justamente isso. Bacana. O Fábio faz um comentário, ele disse que na época de cursinho dele, ele fazia pequenas pausas de no máximo 15 minutos para gravar aquilo que foi lido. Então ele dava um cochilo na mente. Eu acho esse assunto bem interessante. Ele diz que parece que tem uma certa comprovação científica que traz resultado. Pergunta, é isso mesmo, Alberto? Realmente acontece isso mesmo pelo seguinte, porque a memória é um processo bioquímico e é um processo que gasta um certo tempo para acontecer. Então, quando você repete de maneira insistente e mecânica e sem dar pausas, você não deixa o processo bioquímico se estabelecer. Qual que é o prazo? Você tem alguma fórmulazinha? Tantos minutos de esforço? Não existe fórmula, mas na verdade, porque isso depende muito de várias coisas. Depende das questões individuais, depende do tipo de material,
Então a pessoa tem que fazer realmente um laboratório consigo mesmo. Agora, por exemplo, números de telefone, se você repetir uma vez, aguardar, por exemplo, 10 segundos, repetir outra, guardar 10 segundos, repetir outra, com 4 repetições você guarda o número facilmente, por exemplo. Então, é esse tipo de pausa, que nos Estados Unidos é muito comum, né? Que é o chamado aprendizado espaçado, ele realmente funciona. Tem algum tipo de sinal do corpo? Por exemplo, eu estou estudando, sei lá, direito administrativo. Então, todos aqueles princípios, né, da legalidade, né, Administração pública. Isso. Sim. Então eu passei, digamos, 2 horas estudando. Que tipo de sinais que meu cérebro vai me dar? Falar, opa, tá na hora de fazer aquela pausa e... Olha, quando você começar a perceber que você não está aprendendo nada, é um bom tempo. Agora, tem uns estudos que indicam que o ideal é dar pequenas pausas de 10 minutos para cada hora estudada. Agora, eu não gosto muito dessas fórmulas, não, porque as pessoas são tão diferentes, sabe? Eu prefiro que elas testem elas mesmas em casa. Gostei do teu conselho. Às vezes as pessoas querem, né, empurrar uma fórmula igual para todo mundo. Justamente. O Henrique Araque fez uma pergunta, Alberto, que você, de certa forma, já respondeu. Ele diz, o colega poderia me explicar se a técnica do castelo de memórias, em que associamos dados a imagens hilárias situadas numa sala familiar, realmente funciona? Parece que ele está um pouco... Funciona, é aquilo que a gente estava falando antes. Sim, a gente abordou já. Então, agora a parte final, que é a parte bem do dia a dia. O Gustavo, ele conta uma história comprida, eu vou resumir. Ele diz que, basicamente, ele quer utilizar a mnemônica para recordar senhas de computador. Você pode fazer algum comentário a respeito? Você pode fazer várias coisas. Você pode, por exemplo, uma técnica razoável é você pegar, por exemplo, e criar um sistema para essa senha. Você, por exemplo, cria uma frase e o número de letras dessa frase significa, de cada pedaço dessa frase é um número da senha, por exemplo. Você pode ilustrar um pouco? Vamos supor, eu tenho uma conta de Hotmail, seit@hotmail, e aí tem uma senha que eu quero construir difícil. E a frase que eu quero utilizar, digamos, é entrevista entrevista na quarta-feira. Então, por exemplo, entrevista na quarta-feira. Aí você poderia, por exemplo, pegar entrevista, você pega, por exemplo, a primeira letra é o E. Aí você pode pegar o E e quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você escreve E10, aí tem o NA. Aí você coloca o N2, que são 2 letras. Quarta são mais 6, aí você coloca Q6. E o feira são 5, aí você coloca F5. Aí você criou um sistema de senha. Bacana. Você pode criar um sistema similar a esse. E, enfim. Funciona muito bem. E aí só a pessoa se recordar, né? A frase que o resto aparece naturalmente. Sim, o interessante é que a própria dica de senha pode ser a frase que você utilizou, porque a pessoa não vai imaginar. Interessante. Muito boa dica. Bem prática. O Douglas Rodrigues, que é bolsista do CNPq, pergunta se tem técnicas para memorização de legislação. É uma parte que eu tenho que decorar e está muito cansativo. Pergunta parecida é do Flávio Haddad. Deixa eu só emendar com ela também. Ele diz que ele tem o seu livro, o Treinamento Prático de Leitura Dinâmica. Ele acha muito bom. E tem uma dúvida que ele não conseguiu aplicar na prática. Como otimizar o estudo para concursos, no caso a área jurídica, de forma que ganhe rapidez na leitura e forte fixação do conteúdo, memória do longo prazo. Que técnicas são as mais importantes e se você tem um passo a passo para explicar. Pois é, a grande questão que envolve passar em concurso público ou em prova qualquer é a quantidade de informação que você tem que memorizar. E o que atrapalha é que os alunos não entendem a necessidade de fazer revisões sistemáticas, aquilo que a gente estava falando anteriormente. Então, o indivíduo acha que o fato de ter estudado, por exemplo, a administração, vamos supor, está estudando sobre autarquia, empresa pública, aqueles troços todo, aí está estudando, e aí terminou, ele acha que ele não precisa voltar, porque aquele assunto já terminou, e na verdade você tem que estar voltando sempre, esse que é o grande desafio. Agora, em termos de leitura, as pessoas acham que o problema delas é com a leitura, mas muitas vezes, geralmente o problema é quando você pensa em preparação para a prova, é a falta de revisões.
Se você não fizer as revisões adequadamente, você não vai guardar e não vai passar na prova. E as técnicas que melhor funcionam são a técnica de memorização de números, que é um pouco mais complicada para explicar aqui agora, mas se você quiser, depois eu te dou o texto que está no meu blog, você pode até publicar para o pessoal, porque aí Vou tem querer uma... sim. Depois que a gente terminar o bate-papo, eu quero falar com você sobre alguns textos que você já tem publicado para a gente poder compilar e Isso. distribuir. Isso, porque aí você cria um PDF, aí você faz da forma que você achar melhor. E aí tem a memorização de números, aí funciona bem. Para técnica de, por exemplo, direito tributário, até direito administrativo, algumas coisas que envolvem números. Agora, a grande questão é que quando você vai usar técnica para passar em provas, você vê o tipo de material que você vai utilizar. Grande parte das matérias pode utilizar mapa mental. Agora, algumas vezes, é melhor utilizar alguma outra técnica, por exemplo. Se aquele assunto envolver contrastes e semelhanças de categorias compartilhadas, o ideal é utilizar um quadro comparativo com as categorias. Então, por exemplo, você vai comparar, por exemplo, a autarquia e a empresa pública de acordo com o vínculo trabalhista. Aí você coloca a categoria lá, vínculo, aí você coloca autarquia, sistema jurídico único, empresa pública, seletista. Você viu que eu tô craque nesse negócio, né? Tô vendo. Você tá entrando em todas aí, se você fizer a prova. Eu tô bem informado. Mas enfim, então nesse caso, se você tem essas categorias compartilhadas, é melhor usar um quadro do que o mapa mental, porque você consegue de uma vez só memorizar semelhanças e diferenças. Isso facilita muito a memorização. Inclusive, Alberto, eu gosto que você sempre tem aí uma posição sua, que é clara e é embasada. Então, da mesma forma que você me comentou aí que teve, né, essa troca com o Jô Soares sobre a memória fotográfica, eu me recordo que o gancho que a gente começou a trocar ideias foi aí diferentes opiniões a respeito dos mapas mentais, em que algumas pessoas acham que é uma solução que sempre deve ser utilizada e você tinha as suas dúvidas, né? Você pode elaborar, sintetizar um pouco essas diferenças de abordagem? Por que você acredita nessa forma mais flexível? Só que é o seguinte, eu vou precisar interromper rapidinho aqui. Eu tenho que... Então o telefone meu tá tocando aqui insistentemente. Sem problema.